Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos abordando a temática da pequena empresa e vamos avançar então na matéria, com a expectativa até de encerrá-la hoje, nessa aula de hoje, essa quinta-feira, dia 11 de junho. Aí deixaremos para a semana que vem, 16 e 18, a discussão sobre a forma de avaliação, alguns aspectos pertinentes ainda à disciplina nesse semestre. Como vamos aproveitar aquele questionário que foi para vocês enviado, esses aspectos. Bom, então, falávamos sobre a pequena empresa, falamos que é um termo genérico, que inclui a pequena empresa e a empresa de pequeno porte. Destacamos qual é o critério de enquadramento. A pequena empresa, ela se constitui, em verdade, em um regime jurídico que é assegurado à empresa que atenda aos requisitos de enquadramento. No direito brasileiro, há um nível, um padrão de receita bruta anual, receita bruta tomada como sinônimo de faturamento anual. Então, a quem atenda a esse perfil e não se enquadre nas exceções previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Então, esse é o critério para se enquadrar como pequena empresa no direito brasileiro, um pouco diferente do que ocorre em alguns países que assumem outros critérios de caracterização. Mas bem, tudo isso foi visto na aula anterior. Hoje nós vamos falar de início da vantagem de desburocratização que a pequena empresa tem em relação às demais empresas. É uma vantagem muito importante porque há muita burocratização na regulação da empresa desde a sua criação, o seu funcionamento e a sua extinção. E isso é algo que impacta a decisão de exercer uma atividade empresarial, impacta a opção pelo exercício da empresa, dificulta o exercício da atividade empresarial. Então, é muito importante que haja um processo de simplificação do funcionamento, de desburocratização do funcionamento da empresa. E eu já vos destaquei que há, inclusive, um órgão que objetiva cuidar desses aspectos. Então, nós destacamos que é um comitê específico que procura cuidar desses processos de desburocratização, que tem tido, nos últimos tempos, um grande avanço nesse âmbito. A rede SIM hoje é uma realidade, as juntas comerciais estão simplificando os processos de criação de registro, de arquivo de documentos e de extinção de empresas, é uma realidade, e para todas elas, não só para a pequena empresa. Mas tudo começou aqui, com essa ideia de simplificar, e nós vamos ver as regras principais pertinentes a isso. De início, observem que diversos requisitos são postos para que as empresas sejam criadas, então, exigências que são postas desde o começo no âmbito dos órgãos que cuidam da criação da empresa, não é só a junta comercial. A junta cuida dos aspectos da organização da empresa, já vimos que é uma obrigação que o empresário nela faça o seu devido registro, mas outros órgãos também atuam, porque até que eu tenha a ideia de criar uma atividade empresarial e venha a funcionar, eu preciso de autorizações, alvarás, etc., que permitem efetivamente a abertura do negócio. Mas no artigo 5º da lei é disposto que todos os órgãos e entidades que se envolvem na abertura e no fechamento da empresa, e isso nos 3 âmbitos de governo, no que se refere às suas áreas de atribuição, deverão manter à disposição dos usuários, dos interessados em abrir empresa ou em fechar empresa, de forma presencial e pela rede de computadores, deverão manter informações, orientações e instrumentos de forma consolidada, integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias, portanto, anteriores às etapas de registro ou de inscrição
ou de alteração ou de baixa das empresas. O objetivo é prover o usuário de certeza quanto à documentação que é exigida e quanto à viabilidade do registro ou inscrição. Então, é preciso que eles atuem de maneira uniforme, então pressupõe-se que uma informação que eu preste ao município, por exemplo, seja aproveitada em relação ao Estado ou seja aproveitada em relação ao âmbito federal, a fim de evitar a burocratização desse processo. Essas informações que devem ser disponibilizadas em cadastro único, em e-mail, em base única, devem ser suficientes para que eu tenha informação acerca da descrição do endereço, do meu interesse, a fim de que eu possa aferir se naquele local eu posso fazer o negócio que eu pretendo. Imagine, eu quero montar um restaurante e o bairro que eu quero fazê-lo é no bairro Luciano Cavalcante ou na Vajota. Então eu tenho que ter meios e já aferir, já saber se é possível aquele empreendimento naquele local. Ou uma loja que vai vender produtos esportivos, ou uma lavanderia, ou um pequeno hotel. Então, eu tenho que ter informações fáceis, a fim de que eu possa fazer o planejamento da minha atividade empresarial. Então, é isso que se impõe, que eu já tenha condição de aferir esses aspectos. Tenho também que ter de fácil acesso às informações acerca dos requisitos a serem cumpridos para a obtenção das licenças necessárias. É fundamental também que eu tenha esse acesso. A atividade que quero desenvolver na área X econômica, então que demandas, que autorizações devo ter. Então, nesse padrão de informação, eu tenho que ter esses dados para saber das licenças necessárias para que eu possa exercer a minha atividade. Assim como também devo ter informação acerca da possibilidade do uso do nome empresarial, que é de meu interesse. Lembre que o nome empresarial ele tem proteção a partir do momento em que o empresário ele faz o seu registro na junta comercial, e a partir dali ninguém mais pode ter nome igual àquele, no âmbito daquela junta. E, então isso é fácil de ser informado, de saber se o nome que eu pretendo já tem, em verdade, um registro na junta comercial do meu estado, que seria impeditivo então do seu uso. Então, assim, deve também constar esse banco de informações cobrado a respeito dos nomes empresariais que já são utilizados e, portanto, não mais podem ser por outrem utilizados. Então, são informações úteis e interessantes para quem vai dar início a uma atividade empresarial. Então, que assim aconteça, isso assegura transparência, faculta, facilita que as empresas venham a funcionar de forma adequada. Uma outra regra que também importa em simplificação é que, no que se refere a requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, são 4 âmbitos, e repito, segurança sanitária, todos os aspectos sanitários daquela atividade empresarial serão ali discutidos. Metrologia, então pesos e medidas, eu preciso saber se vou vender a quilo, então se a balança está adequada, se não está, no peso. Então esses aspectos, o controle ambiental e ainda a prevenção contra incêndio, que são requisitos para que eu possa funcionar de forma adequada, só vai se fazer a análise prévia antes do funcionamento da empresa, nas hipóteses em que aquela atividade empresarial for considerada de alto risco. Então, se a atividade empresarial que se desenvolve não é de alto risco, não é necessário que eu tenha uma vistoria prévia. Muitas vezes é isso que dificulta, que embaraça, que faz demorar a criação da empresa e o seu respectivo funcionamento, porque eu não consigo a licença específica, que às vezes depende de uma vistoria da prefeitura, por exemplo, em relação a esses aspectos, e eu fico numa fila esperando que o fiscal possa ir à minha empresa e fazer a análise para me dar a licença, a fim de que eu possa funcionar. Então, isso só vai acontecer se a empresa for enquadrada como de alto risco, como, por exemplo, um posto de gasolina. Aí tem risco efetivo. Se não tiver adequado às condições de funcionamento, não faz sentido que se libere previamente, porque há risco efetivo de causar dano a outrem.
Então, é preciso que se faça a vistoria prévia. Mas nos demais aspectos, nas outras atividades, não há sentido em você aguardar que se faça a vistoria prévia para depois viabilizar a abertura da empresa. Então, elas serão qualificadas de acordo com o grau de risco, alto, médio ou baixo, e apenas naquelas situações de alto risco é que essa vistoria deverá ser prévia. Nos demais casos, ela poderá ser feita a posteriori. A empresa já é autorizada a funcionar e depois é que se faz a respectiva vistoria. Então, são aspectos que cuidam aqui de simplificação, de funcionamento do exercício da atividade empresarial. Muito útil, já destacamos que a pequena empresa não pode ser tratada da mesma forma que a grande empresa. Isso seria muito complexo, porque ela não tem condições de atender às exigências mais rigorosas que são postas às empresas maiores. Então, é por isso que se cuida, que se estabelece um regime de funcionamento bem mais simplificado, bem mais facilitado para a pequena empresa. Muito bem, temos uma outra regra interessante, também no sentido de desburocratizar e permitir o melhor funcionamento da empresa, prevista no artigo 51 da Lei da Pequena Empresa. Aqui se aborda a questão das obrigações trabalhistas. Muito bem. É que as pequenas empresas são dispensadas de algumas obrigações que são impostas de forma geral às outras empresas. Então, para simplificar o funcionamento das mesmas, elas são dispensadas, por exemplo, da fixação do quadro de trabalho em suas dependências. As empresas, em regra, têm um quadro de trabalho com o nome do trabalhador, respectivo horário, algumas informações básicas. Na pequena empresa, isso é desnecessário. Como também a anotação das férias dos empregados em livros ou fichas de registro, também fica essa anotação das férias dispensada. Também é dispensado o emprego e matrícula de aprendizes nos cursos do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAI quando é industrial, se for comércio, SESC, etc. Os aprendizes, eles não precisam ser matriculados caso existam desses serviços de aprendizagem. Também não é necessário manter a posse do livro Inspeção do Trabalho e também não é necessário comunicar ao Ministério do Trabalho a concessão de férias coletivas. Então, são providências administrativas que permitem a flexibilização do funcionamento da empresa, com mais maleabilidade a fim de que ela possa funcionar. Vejam que essas dispensas elas são importantes, mas não se quer dizer que em relação à pequena empresa não se vai ter controle nenhum. Logo no artigo 5.2 é dito que essa maior liberalidade que decorre do artigo 5.1 da lei não dispensa que as pequenas empresas façam anotações nas carteiras de trabalho de seus empregados, então tem que manter as anotações respectivas. Também não as dispensa de manter em arquivo os documentos comprobatórios de cumprimento de obrigações trabalhistas, que paga efetivamente a remuneração pactuada, não inferior ao salário mínimo, as contribuições previdenciárias. Então, enquanto não prescreverem, devem manter em guarda essa documentação toda que é comprobatória do cumprimento das obrigações. Também é importante que se apresente a guia de recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e as informações da Previdência Social, GFIP, que é uma outra declaração que as empresas fornecem. Então é importante que se saiba, a pequena empresa não fica livre dessas obrigações, nem também é dispensada da apresentação da chamada Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual das Informações Sociais, a RAIS. Relação Anual das Informações Sociais, RAIS. E ainda o Cadastro de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Esses cadastros são muito importantes,
porque permitem saber, comprovar tempo de serviço, etc. E servem de dados para a elaboração de políticas públicas. Percebam que a análise da RAIS, por exemplo, permite saber quem é empregado e quem não é. Nesse momento de pandemia, em que se concedeu um auxílio temporário às pessoas que não têm condição de se manter, uma das bases de dados que foi utilizada pelo governo foi a RAIS. Então, isso para aferir quem era empregado, porque os que tinham emprego não tinham direito ao benefício de auxílio emergencial. Então, se estava compondo a base de dados da RAIS, eles não seriam contemplados. Isso criou até um problema, porque houve um atraso no preenchimento da RAIS pelo governo. Os dados pelas empresas foram fornecidos, mas o governo não tinha atualizado. Estava se utilizando a RAIS em 2018, porque a 2019 não estava pronta ainda. Nós já estamos em 2020. E isso pode implicar no fato de que alguém que era empregado em 2018 tenha perdido o seu emprego em 2019 ou agora em 2020 e consta ainda na RAIS como empregado e fica excluído do auxílio emergencial de forma indevida. Então, houve até uma ação judicial interposta pela Defensoria Pública Federal em uma ação civil pública, em que eu tive a oportunidade de despachar, caiu na quinta vara, no qual eu atuo, e eu concedi uma liminar para que a RAIS fosse desconsiderada, que se buscasse essa análise por meio de outros dados e não com base na RAIS, a RAIS desatualizada. Não tem sentido utilizá-la, já que ela estava inteiramente desatualizada e poderia prejudicar bastante as pessoas. Então, as pequenas empresas têm a obrigação de manter essas informações, de fornecer esses dados por meio das declarações aqui indicadas. Okay? Bom, um outro ponto importantíssimo referente a essas obrigações, que tem grande impacto prático. A fiscalização feita pelos agentes públicos, no que se refere a aspectos trabalhistas, a aspectos metrológicos, aferir se a balança está correta, sanitários, ver as condições de trabalho, ver se o ambiente ele permite que de fato aquela atividade seja exercida, se não é algo que cause prejuízo à saúde dos empregados. Então, aspectos sanitários, ambientais, segurança, aspectos relativos às relações de consumo, uso e ocupação do solo. Então, todos esses aspectos, isso é narrado no artigo 5.5, eles ensejam a fiscalização. Mas a fiscalização, ela será, em relação às pequenas empresas, prioritariamente orientadora. O que é que significa isso? Que os agentes fiscais se dirigem às pequenas empresas, ali fazem a análise de como o exercício da atividade é realizado em relação a todos esses aspectos e orientam. O organizador da empresa, o titular da empresa individual, o gestor das sociedades. Então ele é chamado e aí ele se diz, olha, tal aspecto não está adequado, o modo correto de atuar é esse. Então há uma orientação que permita a percepção por aquele que desenvolve a atividade empresarial do modo correto de atuar. Então, de início, a fiscalização tem esse caráter, ela tem um caráter orientador. O objetivo é que se permita que a empresa possa reparar eventual atividade desenvolvida de forma irregular. Esse é o objetivo. Muito bem. Em caso de retorno, e se não tiver a empresa reparado o modo de atuar, não tiver se adequado ao padrão reputado conveniente, correto, aí sim será lavrado o auto de infração. Aí se diz que há o critério da dupla visita, da dupla visitação. Prioritariamente se orienta, estabelece qual é o padrão compatível com aquela atividade. Se a empresa não cumpre a regra, mesmo depois de orientada, então na segunda visita lavra-se o auto de infração. Observa-se o critério da dupla visita na lavratura de autos de infração. Constata-se a irregularidade, então isso importa
na possibilidade de que seja lavrado o auto de infração. Então vejam que oportunidade tem a pequena empresa. A princípio, na primeira visita, não se lavra já o auto como é o correto, como é que se faz em relação às outras empresas. No que se refere à pequena empresa, na primeira oportunidade, ela vai ser orientada, vai se indicar como ela deve funcionar, ela se adapte ao modo correto de funcionar, e aí, na segunda visita, se não estiver adequada, ela será efetivamente sancionada com a lavratura do auto de infração. Vejam que esse critério da dupla visita, ele é afastado quando se constatar infração por falta de registro de empregado ou falta de anotação na carteira de trabalho. Nessas infrações, por serem de maior impacto, um trabalho que um empregado que trabalha sem carteira assinada, isso já leva à lavratura do auto de infração. O impacto é tamanho que já se permite que o auto seja lavrado de imediato. Então, essa ausência da carteira assinada ou de alguma anotação obrigatória na carteira de trabalho, isso já implica na possibilidade de lavrar de imediato o auto de infração. Também, em caso de reincidência, em caso de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Então, se em verdade já houve reincidência em relação a algum aspecto que aquela empresa não atuou de forma adequada, foi orientada, descumpriu de novo, então a regra é que seja lavrado o auto de infração já na primeira oportunidade. Com fraude também, tenta maquiar o cumprimento de uma obrigação fraudulentamente, ou opõe resistência ou embaraça a fiscalização, não fornece os documentos necessários, dificulta a ação do agente fiscal. Então, nesses casos, em todos eles, já se permite que a empresa sofra o auto de infração na primeira oportunidade. De qualquer forma, percebam que é uma grande vantagem. É uma grande vantagem para a pequena empresa, somente em casos de excesso efetivo é que nós estamos diante da possibilidade de lavrar o auto de infração. É uma grande vantagem que se narra no artigo 55 da Lei da Pequena Empresa, a lei que regula a pequena empresa, a Lei Complementar 123. Ok? 123. Muito importante que se atente a essa possibilidade de que a empresa se resguarde, que ela tenha uma proteção de ser orientada e não já punida na primeira visita. Muito importante. Muito bem. Um outro aspecto que também denota essa flexibilidade em relação à pequena empresa, isso como gênero se aplica tanto à microempresa como à empresa de pequeno porte. Essas vantagens elas são lineares, se aplicam às duas situações, é o que se refere à desburocratização do processo de tomada de decisão. Vejam que a tomada de decisão ela vai depender, evidente, do formato que tem a sociedade. Se for uma empresa individual, basicamente a tomada de decisão é do próprio empresário. Se for uma limitada, então a gente vai ter a administração e vai ter as deliberações tomadas pelos sócios em reunião ou assembleia. Lembrem que é assim que se faz. E nós temos quórums específicos que permitem a aprovação de determinadas deliberações. Especificamente em relação à limitada, relembre que o quórum é bastante elevado. O quórum que se prevê para alterar o contrato social é um quórum de 3/4 do capital. Então, é algo muito elevado. Não é um quórum simples de ser alcançado, é bem significativo. Bom, a regra aqui é que qualquer que seja o formato jurídico da sociedade que se enquadre como a pequena empresa, ela fica dispensada de realizar assembleias ou deliberações, e o quórum para tomada de decisão, que decisão se não vai ter assembleia ou reunião?
Isso quer dizer que formalmente, nos aspectos formais de convocação, etc., eu posso dispensar. E as deliberações podem ser tomadas de maneira mais flexível, sem um formalismo de assembleias ou reuniões e com um quórum menor. Na verdade, o quórum de maioria absoluta, metade mais um dos votos na empresa. Isso impacta, e por isso que eu me referi à limitada, mais amplamente à limitada, porque nela o quórum é de 3/4. E se a limitada, portanto, for uma pequena empresa, o quórum para deliberações passa a ser o quórum de maioria absoluta, metade mais um dos votos. Metade mais um dos votos. Então, além de dispensar a realização de assembleia formalmente, ou reunião, eu posso deliberar de maneira mais simples e vou ter um quórum bem menor, um quórum bem reduzido, que é o quórum de maioria, se eu comparar com o quórum anterior, que é o quórum de 3/4. Então, é um reflexo da limitada ser caracterizada como pequena empresa, que o quórum para mudar o contrato social, ele reduz substancialmente. Observe que o Código Civil não faz qualquer referência a isso. É uma matéria que não se aborda a não ser na lei específica, que é a lei complementar que aqui abordamos. Então, no Código Civil, onde eu regulo a limitada, não há nenhuma regra sobre isso. Há o quórum genérico previsto e a disposição da matéria a ela pertinente, e eu tenho agora que aplicar essa regra que dispõe que, se for pequena empresa, é dispensada a realização de assembleia ou reunião, e o quórum ele é apenas o quórum de maioria. O quórum de 3/4 da limitada, se ela for pequena empresa, fica afastado. Isso é para qualquer deliberação? Para qualquer delas. Há uma exceção apenas, que é a exceção relativa à exclusão de sócios. A exclusão de sócios, se eu dispuser no contrato da limitada pequena empresa que o quórum vai ser diferente, então eu posso fazer quórum diferente. Ou até eu posso dispor que no contrato social vai ter uma regra específica. Uma regra específica dizendo que é 3/4 ou que é 2/3, isso leva a fugir da maioria. Então, a exceção que se aplica é a hipótese de exclusão de sócio. No mais, o quórum a aplicar é sempre o quórum de maioria absoluta, metade mais um do capital. Metade mais um do capital. Aí eu chamo a atenção de vocês, se a gente for analisar de novo a limitada, me refiro a ela porque ela é o formato mais usado, percebam que o quórum para exclusão na limitada não é de 3/4, é maioria também. O quórum que a lei já fixa para exclusão é de maioria, não é de 3/4. Está lá no regramento específico, os artigos 1085 e 1086, é o quórum de maioria absoluta. Então, não é o quórum de 3/4. Então, excluir esse quórum de maioria, que é regra para a pequena empresa, só seria diferente se eu for já no próprio contrato definir um outro quórum. Definir no próprio contrato um outro quórum. Se eu deixar a critério da lei, a lei especial da limitada estabelece que é o quórum de maioria, não teria grande diferença. Então, você deve ter em mente. Na pequena empresa, qualquer que seja ela, as deliberações são tomadas por maioria do capital social, com a exceção da exclusão de sócios, que no contrato eu posso estipular a regra diferente. Ok? Posso estipular a regra diferente. Muito bem. Com esses aspectos, a gente vê que há uma enorme simplificação da atuação da pequena empresa, que tem inúmeras vantagens. Vejam que, ainda no início da criação da empresa, portanto, não há mais a exigência de que a empresa comprove que ou seus sócios comprovem que não são devedores, e eu me refiro a isso porque antes dessa previsão nós tínhamos uma enorme burocracia. Para criar uma empresa eu tinha que comprovar que eu não era devedor se eu fosse sócio da futura empresa, se ao longo do funcionamento dela eu quisesse fazer o arquivamento de algum documento, como um aditivo ou qualquer outra modificação que acontecesse na empresa, eu deveria comprovar que não era devedor. Até multa de trânsito era impedimento
de realização desses arquivamentos. E para encerrar a empresa também, a empresa não podia ser devedora, ela não poderia ser formalmente encerrada em razão das dívidas que tivesse contraído. Então isso era, de fato, um grande impedimento da criação de empresas, do seu funcionamento regular e mesmo da sua extinção ao final. Agora, faculta-se que a empresa seja extinta e que se permita que, mesmo devedora, ela venha a ser encerrada, ou que se permita arquivar qualquer documento pertinente à empresa, mudança de um sócio, por exemplo, mesmo existindo dívidas dos seus sócios e da própria empresa. Me recordo que, na vigência da regra anterior, não raros eram os mandados de segurança que eram interpostos com o objetivo de fazer a junta arquivar um documento porque ela estava impedida diante de dívida de um dos sócios da empresa. Então, isso não mais persiste. Agora, uma questão interessante é que quando a empresa é extinta com dívidas, nada impede que, se forem débitos tributários, é possível que a administração fiscal ela faça a devida lavratura daqueles autos e que possa cobrar dos sócios e administradores, considerado o período em que cada um era sócio e administrador, vinculando o período à dívida existente naquela época, uma dívida referente a cada época. Então, eu permito, de fato, a extinção mesmo com dívida, mas a dívida poderá ser cobrada dos administradores e sócios da época específica daquela dívida. Bom, é também um processo de desburocratização da pequena empresa. Bom, avancemos agora para falar da grande vantagem, ou da maior vantagem, a mais motivadora das vantagens atribuídas à pequena empresa. De fato, é um incentivo a que haja adesão a esse sistema, que é a vantagem tributária. Então, a partir do artigo 12 da Lei Complementar, nós temos a regulação da vantagem tributária, chamado Simples Nacional, e o regramento que define como é pago o tributo da pequena empresa. Bom, instituiu-se o regime simplificado de pagamento de tributos, o Simples Nacional, porque agora inclui de maneira obrigatória, como eu havia comentado com vocês na aula passada, estados e municípios, estados no que se refere ao ICMS, municípios no que se refere ao ISS. Tributos importantes desses entes que têm pertinência com a atividade econômica. Bom, o Simples Nacional, ou Super Simples, ele é importante, é muito útil para as empresas, em razão de dois aspectos fundamentais. Primeiro, ele permite o pagamento simplificado dos tributos, como o próprio nome diz. Os tributos eles têm modo de cálculo diferente. Então, cada tributo tem a sua base de cálculo, que é prevista em tese na lei. O seu fato gerador, o fato que acontecendo vai gerar o tributo, sobre o qual vai se aplicar aquela base de cálculo, a alíquota respectiva. Então, eu tenho regras específicas para cada tributo, que muitas vezes eu tenho que fazê-las se demonstrar por meio de livros. Então, eu tenho que ter pessoas na minha empresa para fazer a escritura desses livros, detalhando as operações econômicas que podem ser base para a tributação. Tenho que calcular isso todo mês. E esses diversos tributos são pagos em dias diferentes, por meio de documentos diferentes, documentos de pagamento diferentes. Então, muitas vezes, as empresas mais complexas têm que ter um setor específico para calcular os tributos devidos e que devem ser pagos todos os meses. E isso é muito complexo. Tem tributos que têm um cálculo bem difícil de ser feito e trabalhoso, na verdade. Então, a vantagem primeira é simplificar todo esse processo, fazer de maneira muito mais fácil, que o próprio gestor da empresa possa calcular quanto é o pagamento daquele mês, de maneira bem simples. E o segundo é o próprio montante do tributo. Não só é mais fácil pagar, como é menor o quanto a ser pago. Então, a vantagem que se atribui em razão desse regime, ela é dupla. É mais fácil pagar e, além disso, eu pago
em menor quantidade. Eu pago em menor quantidade. Ok? Muito bem. De início, importa saber o seguinte. Esse sistema ele inclui o pagamento de 8 tributos conjuntos. Nele se inclui o imposto sobre a renda de pessoas jurídicas, inclui-se o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, que é um tributo federal que incide sobre a industrialização, a fabricação de produtos. O terceiro tributo, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição social sobre o lucro líquido, incidente, portanto, sobre o lucro que a empresa tem. Um quarto tributo, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, então também uma importante contribuição que permite a incidência em larga escala, é uma contribuição que permite uma arrecadação bem expressiva das empresas. A contribuição para o PIS/PASEP é a quinta hipótese. A sexta, a contribuição previdenciária para a Seguridade Social. Então, a contribuição que a empresa paga, como empregadora, em regra 20% sobre a folha de salários, que é bem expressiva. Esses são os 6 tributos que são do ente federal, do governo federal da União. Ao lado desses 6, some-se o ICMS e o ISS. No total, são 8 tributos em que, em condições normais, cada um deles seria calculado de maneira própria, pago com um documento próprio em dia específico. Então, eu ia ter grande dificuldade para calcular, ia ser bastante trabalhoso calcular esses montantes e pagá-los. E ainda manter livros para o cálculo de cada um deles. Tem alguns bem complexos, com operações de débito e crédito sendo feitas ao longo da cadeia produtiva, como é o caso do ICMS, como é o caso do IPI, então, que são de apuração complexa e trazem algumas dificuldades. Muito bem, então são esses 8 tributos. Quer dizer, os outros tributos que existem, e existem muitos mais ainda, os outros serão incidentes. Eu aqui já tenho um rol expressivo de tributos que serão pagos de maneira uniforme e em menor quantidade, mas isso não exclui a pequena empresa de pagar outros eventuais tributos. É que os tributos eles têm uma função que não é só a função de trazer dinheiro, de arrecadar recursos para o Estado, chamada função fiscal. Os tributos também eles existem para permitir a intervenção do Estado na economia. O imposto de importação. Se eu subo esse imposto, quem quiser importar um produto vai pagar mais caro. Isso termina ajudando a indústria nacional. Porque se eu for trazer tecido de fora, pagando um tributo de importá-lo, ele vai ficar caro, é melhor comprar o tecido nacional. Então, o governo ele usa esses tributos para interferir na economia. E é bom que assim seja. É um mecanismo de planejamento e atuação na economia. Então, o tributo não é só meramente fiscal. Então, alguns tributos que têm essa natureza extrafiscal, de intervenção na economia, continuam a incidir sobre as pequenas empresas. Mas os principais tributos de âmbito fiscal estão aqui incluídos. São esses 8 que eu vos falei e que são pagos de maneira uniforme. Perfeito? Bom, então eu já sei que a vantagem é pagar junto e pagar menos. Não é? Pagar junto e pagar menos. Então, como é que se calcula basicamente? O cálculo ele é uma operação simples de ser feita, que leva em consideração o seguinte. Em primeiro plano, é importante que se calcule qual é a receita bruta anual. Então, imaginemos, nós estamos no mês de junho, o mês de maio foi recém-encerrado. Então, eu vou pagar os tributos referentes ao mês de maio. Eu vou juntar o faturamento, então, dos 12 últimos meses, mês de maio, e mais 11 meses, faturamento referente a esse período. E com esse faturamento, eu vou chegar a um faturamento anual. Imaginemos um exemplo que seja uma empresa de comércio, então, e nesse mês de maio, ela tenha faturado um montante de R$20 mil em maio
mas somando com os outros 11 meses anteriores, o faturamento alcançou o patamar de R$350 mil. 20 foi nesse mês, somando com os outros 11, na verdade, tudo junto ficou 350. E a empresa é de comércio. Então, esse faturamento de 350 vai servir de base para que eu vá a uma tabela que é anexa a essa lei e ali puxe uma alíquota. Eu vou olhar empresa de serviços, faturamento de 350 mil ano. Qual é a alíquota específica? Indo nessa tabela, então imaginemos que seja uma tabela de 8,4. Então, eu puxei a alíquota de lá e aplico sobre os R$20 mil do mês de maio. Isso vai me permitir saber quanto eu pagarei no mês de maio para quem é empresa comercial. Se for indústria, a tabela é diferente, a alíquota é diferente. Se for prestação de serviços, também é diferente. Temos até mais de uma tabela para prestação de serviços, ela é mais detalhada. Então, o que é que deve fazer o gestor da empresa? Aferir qual é o faturamento daquele mês. E como ele vai fazer isso? A pequena empresa ela é obrigada a ter apenas 2 livros. É outra facilidade que ela tem. Aqueles livros que nós vimos há algum tempo atrás, não é? Livro diário e os demais livros que são de grande importância prática, ela fica dispensada, eu já havia-vos dito isso, de todos os livros, deve manter apenas 2. O livro caixa e o livro de controle de estoque. Com base nisso, é muito fácil aferir qual é o faturamento. Não é? Eu tenho o meu caixa diário, então eu consigo aferir qual é o meu faturamento. Então, é muito fácil de calcular. Então, eu sei que em maio o faturamento foi 20 mil. Sei que nos últimos 12 meses foi 350. Calculando 350, vou na tabela, como eu vos disse, anexa a lei, puxo a alíquota conforme o meu enquadramento com a área de atividade, enquadramento com a faixa de faturamento, no caso aqui exemplificado 350 mil, puxo a alíquota e eu aplico essa alíquota no faturamento do mês de maio. Repita a operação em junho e assim por diante. E aí eu tenho um montante a ser pago. Fácil de calcular, simples de fazer, sem precisar de um setor específico de empregados treinados para fazer isso ou de um contador que me permita aferir. Não é complexo de fazer, eu posso fazer, é fácil de calcular, não há impedimentos que eu assim o faça. Então, é muito mais fácil de pagar e é menor a quantidade de tributos que eu faço. Se a gente for calcular, em verdade, a tributação que incide no modo normal de pagamento nas empresas que não se enquadram na faixa das pequenas empresas, ela é muito mais expressiva, é muito mais elevado. Além de ser trabalhoso, paga-se mais tributos. Então, é complexo. Alguém pode perguntar, então, para que eu entre nessa sistemática, sempre devo ter já 12 meses de faturamento? Não. Se você ingressou agora, vai se estimar qual é o teu faturamento de 12 meses a partir da tua área de atuação econômica e geográfica, para que você possa, então, ir buscar na tabela respectiva a alíquota a incidir naquele mês. Não é preciso ter a existência já de 12 meses, senão somente as empresas que funcionassem há um ano que poderiam aderir a essa sistemática. E não é essa a lógica do legislador. Ele permite já o ingresso também daquelas empresas que estão sendo criadas, por meio de uma estimativa de faturamento. Então, é uma grande vantagem, pela simplicidade e pelo pagamento em menor valor que é feito nessas empresas. Muito bem, vejam que não há distinção aqui entre micro e empresa de pequeno porte, porque o pagamento que elas fazem vai ser proporcional ao que fatura. Até o teto de faturamento que permite ficar nesse sistema, que é o teto de 4 milhões e 800 mil, como a gente viu, que é o teto da empresa de pequeno porte, a sistemática é essa. Os tributos serão pagos assim. O que vai variar é, em verdade, a alíquota a ser aplicada. Quanto mais eu fature, a alíquota maior será. Então, isso vai fazer a distinção. É evidente, então, para as microempresas, eu vou ter uma alíquota menor. Quando eu já mudo de faixa, passo a ser empresa de pequeno porte, a alíquota vai ser mais expressiva
e assim até chegar ao teto de 4.800.000. Ok? Muito bem. Ainda sobre essa vantagem tributária, é interessante destacar que no artigo 17 nós temos algumas atividades econômicas que ficam excluídas da tributação da forma aqui prevista. O que é que isso significa? Que pode acontecer que uma empresa tenha o direito a ser pequena empresa e optou por essa adesão, então ela não teve nenhum dos impedimentos antes previstos, tem um faturamento próprio, mas em razão de aspectos que se vinculam à atividade dela, há aqui a restrição em relação a essa vantagem. Ela pode gozar de outras vantagens, das outras vantagens da menor burocracia, da vantagem de acesso a crédito, tem créditos benéficos para a pequena empresa, da vantagem de acesso às compras governamentais, que daqui a pouco eu falo, mas nessa fiscal elas não teriam acesso. Então, essas hipóteses estão previstas no artigo 17, que dispõe não poderão recolher os impostos e contribuições da forma do Simples Nacional as empresas que, aí destacam, que exploram atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos, compra de direitos creditórios, que são as empresas de factoring, ou aquelas que executem operações de empréstimo, de financiamento, de desconto de títulos de crédito, com recursos próprios. Então, essas ficam de fora. Também aquela que tenha sócio domiciliado no exterior, também aquela de cujo capital participe entidade da administração pública, seja direta ou indireta, as que possuem débito com o INSS ou com as fazendas públicas, seja federal, estadual ou municipal, não podem, que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, então não se permite, a não ser quando a modalidade for fluvial, então por rios, então, ou quando possuir característica de transporte urbano ou metropolitano, ou ainda se for realizada por meio de fretamento contínuo em área metropolitana. Então, nesse caso, poderia. Mas a rigor, empresas de transporte não poderiam. Também não podem, que seja geradora ou distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, a que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, a que exerça atividade de importação de combustíveis, a que exerça atividade de produção ou venda no atacado, então em grande escala, de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarro, armas de fogo, munições, pólvoras, explosivos, detonantes, bebidas não alcoólicas, como refrigerante, inclusive as águas saborizadas, gaseificadas, as preparações compostas não alcoólicas, cervejas sem álcool, as bebidas alcoólicas em geral também não podem. Então, tem algumas atividades, portanto, que não se permite. Ainda a empresa de loteamento ou incorporação de imóveis, a que realiza atividade de locação de imóveis imobiliários, portanto, e a que tenha alguma irregularidade em seu cadastro fiscal federal, seu CNPJ, ou que não tenha CNPJ, assim como também nos cadastros dos estados e municípios. Então, são empresas que, em tese, poderiam se encaixar como pequena empresa, se encaixam em verdade, mas ficam de fora dessa vantagem específica, que é a vantagem de serem optantes pelo regime do Simples Nacional. Elas não podem aderir ao Simples Nacional. Ok? Muito bem. Vamos agora abordar as vantagens de acesso às compras governamentais. Como eu já havia vos dito, o Estado é um grande comprador, compra produtos, tem regras para que possa comprá-los, essas regras são rigorosas, nós temos processos de escolha
bem específicos, com regras muito bem definidas, que disciplinam as compras feitas pelo Estado. Bom, nesse aspecto, o que é feito é que o legislador ele determina vantagens que devem ser asseguradas às pequenas empresas nas compras governamentais. A partir do artigo 42, se dispõe que algumas vantagens devem ter as pequenas empresas na hora de vender para o Estado. De início, para que qualquer empresa possa vender ao Estado, ela tem que comprovar que não é devedora do próprio Estado. Em relação às pequenas empresas, em verdade, esse processo ele é mais flexibilizado em razão do seguinte: no processo de escolha de quem vai comprar o Estado, nas chamadas licitações públicas, já se exige, ao longo da licitação, que se comprove que não é devedor. Em relação às pequenas empresas, ela pode ser devedora. Ela vai ter que comprovar que não deve apenas na hora de assinar o contrato. Isso permite que ela participe do processo de escolha. Se ela ganhar, ela regulariza a situação e aí não vai haver impedimento para que ela celebre o contrato. Com as outras empresas não há essa regra. Você tem que comprovar já de imediato no processo de escolha. Você nem sabe se você vai ser escolhido, mas não pode nem participar se não tiver a comprovação de que não é devedor. Então, é uma regra importante que auxilia substancialmente as pequenas empresas. Participa do processo. Se ganhar, regulariza a situação, quita o débito, às vezes até parcela o débito, isso vai se considerar regularizado e ela pode fechar o contrato com o Estado. É uma vantagem bem expressiva que é assegurada às pequenas empresas. Ok? Muito bem. Na sequência, também no artigo 44 tem uma regra importante. Nessa regra do artigo 44 se dispõe que nas licitações, quando ocorrer empate, a condição de pequena empresa é critério para desempate. Então, normalmente, esses processos de escolha levam em consideração o menor preço. Então, imaginemos que a UFC vai comprar novos ar-condicionados para salas. E aí indica qual é o maquinário que se pretende, a definição precisa da condição técnica. O maquinário é esse, com tais especificações, e eu vou comprar de quem me vender pelo menor preço. Se o mesmo preço for trazido por duas empresas, uma é pequena empresa, a outra não, vai se comprar da pequena empresa. Então, em caso de empate, o critério é favorecer a pequena empresa, em detrimento daquela que não é pequena empresa. Então, é uma primeira vantagem também. Uma segunda, já vimos, a primeira é a participação, mesmo sendo devedora do processo seletivo, e aqui nesse segundo caso, o que nós temos é a hipótese em que empate, quem ganha é a pequena empresa. A respeito do empate, mais do que essa regra, uma ou outra é muito importante. Considera-se empate, portanto, firma-se uma hipótese de empate ficto, não é empate real, mas se considera empate. Aquela situação em que a pequena empresa ofereceu um preço até 10% maior do que uma empresa que foi a vencedora, que não seja pequena empresa. Então, imaginem, voltemos de novo ao exemplo da UFC comprando ar-condicionados. Imaginemos a hipótese em que o preço vencedor com um preço de R$2.000 por máquina. E esse foi o preço que foi vencedor, mas uma pequena empresa que ficou em segundo lugar ofereceu R$2.100. E, portanto, menos de 10% do preço vencedor. Acontecendo essa hipótese, a vencedora não é pequena empresa, que ficou em segundo lugar é pequena empresa. A pequena empresa ela é chamada e questionada se ela pode oferecer proposta melhor do que a vencedora. Portanto, os R$2.000. Se ela assim o fizer, é ela que vai vender. Então, vejam, é uma vantagem muito importante, porque muitas vezes esses processos seletivos eles se definem por centavos. Então, se até 10% do preço equipara-se o valor, entende-se que é um empate ficto,
e faculta-se à pequena empresa oferecer uma proposta melhor, é uma grande vantagem na disputa com aquelas que não sejam pequenas empresas. Então, que muitas vezes define de quem eu vou comprar. Muitas vezes define, porque a diferença de 10, até 10% é uma diferença bem expressiva que, como eu vos disse, não raro os processos de escolha se resolvem por centavos, por valores ínfimos. 10% de diferença pode fazer uma expressiva diferença efetivamente. Ok? Então é uma grande vantagem que se estipula. Muito bem, avancemos no artigo 47. Nós temos uma regra que, em verdade, faz uma petição de princípio, dispondo que nas contratações públicas deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para a pequena empresa, objetivando a promoção e desenvolvimento econômico, assim como social, em âmbito municipal, estadual, federal, e a ampliação da eficiência das políticas públicas e incentivo à inovação tecnológica. Então, trago aqui uma regra que incentiva, que determina o prestígio à pequena empresa, e no artigo 48 faz uma especificação disto. No 47, portanto, há esse incentivo geral, princípio lógico. Aí no 48 se diz, para cumprir o que é previsto no artigo 47, a administração pública, 2 pontos. Primeiro, deverá realizar processo licitatório, escolha, portanto, de quem vai contratar o Estado, destinado de forma exclusiva à participação de pequenas empresas, para contratações que não excedam a R$80 mil. Então, naquelas hipóteses em que eu vou contratar e o objeto da licitação não supera 80 mil, eu posso me restringir apenas às pequenas empresas. Eu posso decidir comprar apenas delas. Posso definir que comprarei apenas das pequenas empresas. Então, essa é uma possibilidade. Deverá. Vejam que aqui se dispõe um verbo deverá. Então, é algo que deve ser prioritário. Nessas compras até esse montante, deve a administração seguir esse parâmetro. Contratar de forma exclusiva das pequenas empresas. Também deverá estabelecer em certames para aquisição de bens ou de serviços que sejam divisíveis, por exemplo, o recapeamento de uma pista, de uma estrada que tenha 50 quilômetros, é divisível, eu posso repartir esse recapeamento da estrada em diversos estratos, né? E nesses casos em que é possível o objeto seja divisível, eu posso estipular que uma cota de 25%, de até 25%, para contratação, não é? Para que ocorra a contratação específica de pequenas empresas. Eu não vou restringir a licitação inteira, só a pequena empresa, mas como é divisível o objeto, eu separo 1/4 dele para que as pequenas empresas disputem entre si. Não é o objeto inteiro, mas apenas 1/4. Isso se aplica nas hipóteses em que o objeto seja superior a R$80 mil. Se for até esse valor, nós vimos, é possível fazer a licitação específica para a pequena empresa. Muito bem, e ainda se poderá, em relação a processos licitatórios que se destinem à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes que subcontratem pequena empresa. Então, conforme seja o caso concreto, tratando-se de obras e serviços, eu posso exigir que a empresa vencedora subcontrate para que faça parte do objeto uma pequena empresa. Todas são hipóteses que objetivam promover, que objetivam fazer com que as empresas de pequena monta elas tenham renda, consigam se manter. Já vos disse, já comentamos aqui sobre o fundamento dessa perspectiva de proteção da pequena empresa, tanto econômico como jurídico. Fundamento jurídico, econômico, o jurídico está na Constituição, a previsão expressa, o econômico, elas são grandes empregadoras,
e tem um papel essencial na nossa ordem econômica. Ok? Bom, essas hipóteses do artigo 48 são sempre obrigatórias. Vejam que ali se falava em deverá e poderá, não é? Poderá haver a sublocação nas demais hipóteses, se deverá fazer nas licitações até 80 mil ou naquelas divisíveis, alocar um montante de até 40% para as pequenas empresas. Isso já dá um indicativo do que quando deve ser feito cada uma dessas hipóteses. Mas de uma forma geral, lembre que eu estou aqui diante de um regramento que, se não tiver regramento específico em algum município, é ele que vai ser aplicado. E muitas vezes não tem, ou em algum estado. É um regramento geral. E esse regramento, na verdade, se eu for aplicar no caso concreto, pode acontecer de não ser favorável. Então, a lei abre uma hipótese em que, se porventura a aplicação desse dispositivo ela for causar dano ao município, é melhor que não se faça. Então, abre-se uma possibilidade, uma válvula de escape para não aplicação do que é previsto no artigo 48, mas isso tem que ser analisado no caso concreto. A regra é que aconteça, mas se demonstrar prejudicial no caso concreto, pode-se não aplicar. Também não deve ser aplicada na hipótese em que não se tenha mais do que 3 concorrentes. Que disputa vai haver? O que se quer é ampliar a disputa. Se naquele município ou naquele estado não tem 3 competidores que possam disputar e fixar um preço que seja compatível com o interesse da administração, também não se deve realizar as práticas aqui narradas no artigo 48. Ok? No artigo 48. Bom, então são vantagens bem interessantes que muito auxiliam a que a pequena empresa tenha sucesso, consiga obter resultados e consiga efetivamente funcionar mantendo os seus empregos, e são vantagens bem interessantes. Eu vos falei que nós temos vantagens creditícias. O que elas consistem? Na possibilidade de que a pequena empresa seja incentivada com crédito facilitado. Então, crédito facilitado significa crédito cuja carência para pagar, ou seja, o prazo para começar a pagar é menor, e que o custo do dinheiro também seja menor. Então, admite-se que se faça o pagamento a longo prazo e começando a pagar mais tarde e com um custo mais barato. Taxas de juros mais interessantes para as pequenas empresas. Pena que esses créditos não sejam tão amplos como poderiam ser. Poderiam ser mais extensos, poderia haver uma política pública mais incisiva para efetivamente fazer com que a pequena empresa tenha acesso a crédito mais barato. Isso tem se ampliado de alguma forma, tem ocorrido, é verdade, ampliação dessas linhas de crédito facilitadas, mas ainda é longe do que poderia ser diante do potencial que tem as pequenas empresas. Elas são um efetivo instrumento de transformação da realidade social que poderiam ser melhor ou mais amplamente incentivadas. Então, é uma possibilidade que poderia ser bem melhor explorada a concessão de créditos. Mas a lei estabelece essas possibilidades, a lei incentiva que isso aconteça, a lei, em verdade, procura definir que políticas públicas na área de crédito para a pequena empresa são importantes e devem ser incentivadoras do seu funcionamento. Muito bem. Ainda sobre a pequena empresa, eu gostaria de falar sobre o microempresário individual. Microempresário individual. O que consiste o microempresário individual? Olha, o microempresário individual é uma microempresa que tem um regime peculiar, um regime específico. O que significa isso? Se a espécie de microempresa não se enquadra, então, no super simples, olha, apenas se desejar. A lógica do microempresário individual ela é diferenciada. Não havia essa previsão
inicialmente na lei, lei complementar 123, não havia previsão do microempresário individual e foi inserida a hipótese posteriormente. Bom, o objetivo era permitir que pessoas que têm uma condição empreendedora bem diminuta, empreendedores de bem pequena monta, que pudessem ter um regime jurídico em que fossem reconhecidos, que ampliassem as condições para que pudessem crescer, que se ampliassem as condições para que pudessem crescer. O relator do projeto que levou à alteração da Lei Complementar 123, o então senador Pimentel, aqui do Ceará, ele propunha e foi aprovado um projeto bem ousado. É que a ideia é que se permita que as pessoas que hoje atuam de maneira informal possam se formalizar, regularizar a sua situação e, portanto, terem um CNPJ. O CNPJ faz diferença porque a partir dali ele pode ter conta bancária, pode receber incentivos creditícios e, se formalizando, ele vai ter essas vantagens. Então, qual foi o sistema que foi previsto? O microempresário individual ele funciona com a possibilidade de optar pelo recolhimento dos tributos na forma do simples, mas como microempresa que é, como hipótese de microempresa que é, mas ou pode optar pelo regime peculiar que se lhe garante o artigo 18, letra A, se a outra hipótese for seguida, não vai ter diferença nenhuma na pequena empresa. Mas se ele optar pela forma peculiar que se lhe assegura, ele vai poder, mediante uma contribuição única, mensal ao INSS, um valor fixo mensal, ele ser regularizado. E vai pagar todos os tributos. Ele opta pelo recolhimento dos impostos e contribuições que são abrangidos pelo Simples Nacional, por uma sistemática em que ele paga valores fixos mensais, independentemente de quanto fature. Então, não vou fazer aquele cálculo de ver a receita bruta, o faturamento desse mês, somar com 11 meses. Não, ele vai pagar um valor fixo. Valor fixo, que é bem diminuto, como a gente vai já ver. E quem é, afinal, um microempresário individual? Primeiro, o formato que ele tem que ter é de microempresário tradicional. É o empresário tradicional, obrigatoriamente. E disse que é o microempresário individual, é micro porque o faturamento que ele deve ter é de até R$81 mil ano. R$81 mil ano. É muito pouco. Você está aqui cuidando de lucro, está se cuidando de faturamento. Então é uma quantia bem reduzida, é verdade, que ele tem que ter faturamento anual nesse patamar. Com esse faturamento e sendo empresário individual, ele se inscreve no portal do microempreendedor, de imediato já vai ter o seu CNPJ e vai ser regularizado. Ele vai pagar uma quantia que é fixa no valor de R$ 45,55. Se ele for contribuinte do ICMS, fizer circulação de mercadoria, ele vai pagar R$1 a mais. Se também pagar o ISS, paga mais R$5. Então, no máximo, alcança-se aqui o patamar R$ 51,65. Não chega a R$ 52 por mês. Essa é a quantia que ele paga. Tá? Isso é fixo. Então, R$ 51,65 por mês. Podendo ser um pouco menos. Com isso, ele está formalizado. Que benefício vai ter? Esse perfil, com esse tipo de faturamento, sendo microempresário individual, alcança o sapateiro que está na rua, com a sua caixa de engraxate, alcança o cara que vende peixe na rua, sai de casa em casa vendendo, alcança o pequeno barbeiro de praça, que leva os seus apetrechos e corta cabelo ali na praça. São pessoas que viviam na informalidade e que, pagando esse montante, passam a ter a condição de se formalizarem. O Estado sabe quem eles são, quantos são, pode fazer políticas públicas que lhes desincentive a atuação, não é?
E com base nisso, eles têm direito a se aposentar com um salário, o teto é um salário mínimo, não, é o valor a ser recebido, é um salário mínimo. E, eventualmente, se precisarem, podem ter o auxílio-doença. O que é o auxílio-doença? O peixeiro que se machuca, por algum motivo não pode trabalhar, comunica ao INSS e vai receber o auxílio-doença. Enquanto estiver doente, fica recebendo em casa. Antes, eles não tinham proteção nenhuma. Então, se acontecesse algo que ele tivesse que ficar em casa, outra pessoa vendia o seu produto, ou ele não ia ter renda. Então, além de se formalizarem, permite que saiba o Estado quem eles são e o que é possível fazer por eles, eles têm uma proteção social, um amparo social, inclusive podendo se aposentar pagando esse valor diminuto. Quando foi proposta essa alternativa, que antes não existia, foi um estouro, muita gente fez a inscrição nesse momento, muita gente, que realmente procura proteger as pessoas que precisam de proteção social. Ele vai garantir que vai se aposentar, que é muito vantajoso. Antes, a opção que teria era se enquadrar nas hipóteses de assistência social, que garantiam um salário mínimo também, mas de acordo com requisitos específicos da renda familiar, sem direito a 13º, assistência social, e aqui, como aposentados, terão direito ao 13º. Então, foi uma política bem interessante. O microempresário individual tem, então, uma sistemática inteiramente diferente. Aqueles mesmos tributos, os 8 que nós vimos ao cuidarmos do Simples Nacional, são pagos, mas agora com valor fixo. Então, no máximo, R$ 51,65 e pagos de uma única vez, sem precisar de cálculo nenhum. E com isso ele se formaliza. Se formalizando, vai poder ter acesso a políticas públicas, como os financiamentos que faz frequentemente o Banco do Nordeste, por exemplo, microcrédito, financiamentos como o Crédito Amigo, em que 4 pessoas vão ao banco e cada um recebe R$2.000. R$2.000 para o engraxate significa comprar uma caixa nova e muita cera para fazer e equipamentos para fazer o seu trabalho. Para o peixeiro significa comprar um freezer que ele vai poder armazenar o peixe que sobra do dia, tudo que ele não tinha antes. São pessoas tão pobres que não tem nem a quem se socorrer, nem na família, nem nos vizinhos. Então é preciso que haja uma mão do Estado para fazer isso. Esse microcrédito que o Banco do Nordeste já há algum tempo utiliza na praça é uma experiência fantástica em que a inadimplência é praticamente zero. Chama-se crédito amigo porque são 4 em 4 que pedem o crédito, e se um deles não pagar, sempre valores pequenos, 800, 1.000, R$2.000, se um deles não pagar, os outros são solidariamente responsáveis. A inadimplência é quase zero, ninguém quer prejudicar o outro. E se aproveita daquela hipótese para, de fato, fazer com que a sua atividade lhe gere renda, que ele possa, de repente, crescer, se transformar numa microempresa mesmo, e aí conseguir se manter. É uma política muito interessante, a do microempresário individual. Muito bem, senhores, com a temática de hoje, encerramos a nossa matéria em relação ao conteúdo. Na semana que vem vamos discutir aspectos referentes à avaliação. Guardamos agora a regulamentação disso pela Faculdade de Direito, pela nossa diretoria. Assim que tivermos as previsões de como será feita a avaliação, nós discutiremos com vocês. Mas o conteúdo integral foi visto, e dentro das limitações causadas pela pandemia que vivemos, que enfrentamos, acho que o conteúdo foi possível a todos aprender o conteúdo, foi um esforço que fizemos conjuntamente para que os prejuízos fossem reduzidos. Então, um abraço a todos e nos comunicaremos para definir aspectos referentes à avaliação. E repito, o conteúdo então foi encerrado com a aula de hoje. Um abraço a todos e bom dia.